tá? Eu quero me apresentar, meu nome é Graciana Santos, eu sou psicóloga clínica e online. Atualmente eu atendo numa plataforma que é o www.zenclub.com.br. Então, o que eu faço lá? Eu atendo brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo. Então, eu já tenho atendido brasileiros que moram nos Estados Unidos, aqui na Europa, na China, Japão, Israel, né? Então, assim, eu tenho tido essa experiência, né, por também morar fora do país, atendendo também os brasileiros que estão passando pela mesma experiência que eu no momento. Então, eu estou aqui, estou estudando, passando um tempo aqui, né, para essa realização desses estudos e trabalhando nessa clínica online que é o Zen Club. Então, se quiser saber mais um pouquinho sobre a plataforma, então procura lá o Zen Club e saiba mais informações sobre eles, tá? Mas o que fez você chegar até aqui a se inscrever na nossa lista VIP foi o nosso assunto, ansiedade, né? Esse tremendo mal do século. Então, que a gente venha aqui nessa aula aprender um pouco sobre isso, como lidar com essa ansiedade, né? Então, vamos aí andar um pouquinho e vamos aprender como que devemos diagnosticar se estamos ou não com algum tipo de ansiedade, se estamos com ansiedade, ou se é algum medo, ou se é algum outro problema. Então, vamos aprender. Então, o que seria ansiedade, Graciana? Olha só. Ansiedade seria um tipo de medo, né? Então, assim, nós, seres humanos, nós precisamos do medo, né? Nós precisamos sentir medo em uma certa quantidade, porque isso nos impulsiona, isso nos leva a ter alguns comportamentos, a atingir alguns focos, alguns objetivos. Então, nós precisamos do medo numa certa dose, né? O que o medo faz, né? Porque assim, um exemplo, quando eu vou a uma entrevista de emprego, né? Quando eu vou ali ser entrevistada, eu não fico com aquele medo, aquela ansiedade. Isso me impulsiona, não é? A ir à entrevista, a fazer a entrevista, eu preciso disso, né? E nós, seres humanos, temos aquele medo que nos impulsiona a fugir, não é? Ou a avançar. Então a gente foge, né? Ou a gente luta, né? Para isso que serve o medo em uma certa dose, né? Então a gente luta ou foge, e isso é normal para nós seres humanos. Agora, qual é o problema? O problema é que nós colocamos muita coisa na nossa vida, na nossa rotina, muitas responsabilidades, e isso vai aumentando o nosso grau de comprometimento, de responsabilidade. Então, vai passando do controle, né? Então, o medo vai sendo exagerado, a ansiedade vai aumentando e várias outras coisas, né? Então, eu quero que você lembre disso, que a ansiedade em certo grau, ela é importante sim. Agora, quando passa do limite, aí começa a ser patológico. É uma ansiedade boa, digamos assim, né? Em níveis equilibrados, né? Ela nos faz agir, ela nos faz lutar, ela nos faz vencer, né? Num certo ponto de equilíbrio, né? A normal é onde ele desfruta da sua manifestações, da sua intensidade moderada, né? Então, assim, nós precisamos disso como seres humanos, né? Agora, quando passa disso, aí é preocupante, né? Quais são os tipos de ansiedade que nós temos, né? Temos vários tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade generalizada, tem o transtorno de pânico, a fobia social, temos a fobia simples. O que é essa fobia simples, Graciana? É o falar em público. Você já viu aquela fobia de você falar em público? Fobia de cobra, de rato, baratas. Então, esse é um tipo de ansiedade, deixa a pessoa ansiosa, né? A claustrofobia, que é lugares fechados, a aerofobias, alturas, medo de elevadores, né? E o transtorno do estresse pós-traumático, que é após o estresse muito forte, isso causa também uma ansiedade em você. Então, esses são tipos de ansiedade que nós temos, né? Então, vamos lá. Quais são as causas da ansiedade? Olha, tem inúmeras,
tem diversos tipos de causas de ansiedade, mas nós vamos pincelar as mais importantes, tá? Então, se você se identifica aí com algumas, tá? Eu acredito que pelo menos 3 ou 4 dessas causas nós nos identificamos. Então, vamos lá para a primeira. A primeira é o que causa essa ansiedade em nós, né? O excesso de informação, o excesso de atividade. Como assim? Quanto mais informações nós armazenamos, quanto mais atividades nós fazemos, mais ansiedade isso vai nos gerando, mais ansiedade isso vai gerando na gente, né? Então, quanto mais informação, mais Graciana, você vai falar assim que hoje nós vivemos num tempo de muita informação, verdade. É muita informação, computadores, muita coisa, celulares, então é um mundo repleto de informações. Mas já já nós saberemos como vamos, como que tem um equilíbrio, né? A gente vai ver como faz para ter um equilíbrio. O segundo, excesso de preocupação. Poxa, Graciana, é difícil não ter preocupação hoje em dia. Nós temos preocupação com filhos, com marido, com familiares, com trabalho, com casa, tanta preocupação, mas também isso causa ansiedade, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre as causas, tá bom? Preste atenção. Excesso de cobrança. Então, quando você ou tanto cobra os outros, você gosta de cobrar, ou quando você também é muito cobrado por algo, ou num trabalho, ou por familiares, isso vai causando uma certa ansiedade, né? Como eu já falei, o excesso de uso de celulares, de computadores, isso a todo momento. Você pega o seu celular, você quer ver se chegou uma mensagem, se você manda uma mensagem para alguém, isso é muito comum. Quando você manda uma mensagem para alguém, você fica aguardando aquela pessoa te responder. Enquanto não responde, você fica tenso, né? E isso te traz uma certa ansiedade. Poxa, a pessoa visualizou, mas não me responde. Por que será que ela não me respondeu? Então você fica ali a todo tempo atualizando as suas informações no Face, WhatsApp, esses aplicativos, então você fica a todo momento, deixa eu ver se alguém postou alguma coisa, vai lá e posta alguma coisa. Então isso vai te trazendo uma angústia, vai te acelerando e vai te trazendo uma certa ansiedade, né? E um excesso de satisfação social, pessoas que precisam sempre estar dando uma certa satisfação social, uma resposta social. Eu preciso dar respostas, sempre quer ser o melhor, sempre quer estar disputando. Agora eu vou falar, Graciana, não pode ser o melhor, não pode sempre estar investindo? Claro que pode, você pode ser. Sempre precisamos estar assim melhorando cada dia mais, mas o problema é a competição. Quando você passa a fazer isso como uma obrigação, eu preciso sempre ser o melhor, eu sempre tenho que estar em ênfase. Então isso começa a te dar uma angústia, né? E a competitividade, né? A comparações, eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso estar sempre à frente do outro, eu preciso ser aquele melhor em tudo. Então acho que nem em tudo nós não temos condições de sempre ser os melhores, né? Então isso aí traz angústia, não é? E por que eu tô falando isso? Porque em tudo isso sempre nos traz um medo, tá? De incapacidade, de inferioridade. Então nós sempre estaremos nessa busca. E isso dá um medo porque eu falo assim, eu preciso ser melhor, eu preciso atingir meta, eu preciso estar na frente, eu preciso ser, não é? Então a gente tem que saber o porquê desse precisar ser, né? Sempre tem que estar observando. Insatisfação no trabalho é outro tópico. Às vezes você está em um trabalho que não te dá prazer, você só estar ali pelo dinheiro, não é? Ou estar ali porque quer dar uma resposta social para a família. Eu não gosto desse trabalho, mas estou aqui para agradar meu pai, meu tio, ou estou aqui pelo salário, não é? Então, você não gosta do trabalho, isso também vai causar uma certa ansiedade, não é? Então, eu acredito que tem muita gente assim, porque eu atendo muita gente assim insatisfeito
com a profissão que escolheu, porque está ali, porque o pai quis, porque a família já vem, é geracional, então eu tenho que estar nessa profissão, e isso vai causando ansiedade, vai causando medo do futuro, né? Outra coisa, insatisfação nos relacionamentos, tá? Tanto relacionamento pai-filho, esposo, relacionamento no trabalho. Então, tudo que traz insatisfação nos relacionamentos, isso também traz uma instabilidade que vai causando também ansiedade. Então, essa insatisfação nos relacionamentos. Você está conseguindo se identificar com alguma coisa aí por enquanto ou não? Não conseguiu? Mas vamos lá que um ou dois a gente sempre tem. E a vida financeira também traz um desequilíbrio. Às vezes o dinheiro nunca dá, nunca sobra, fica atrasando a escola das crianças, atrasa o aluguel, sempre está faltando dinheiro para alguma coisa, e isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma insatisfação, vai gerando uma inquietude, e isso vai trazendo medo do futuro. Poxa, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos? Então você consegue identificar sempre o medo atrelado com a ansiedade, a insatisfação atrelado com a ansiedade. É tudo que a gente vive no dia a dia, é tudo que a gente vive, não tem como escapar, né? Tudo está atrelado à nossa vida, ao cotidiano, né? E vamos lá, outra coisa, solidão. Gente, a solidão hoje em dia, somos pessoas isoladas, somos pessoas solitárias, atrás de um computador, atrás de um celular, né? Hoje a tecnologia tanto nos aproximou, como agora estou próximo de você, trazendo essa aula, esse tema sobre ansiedade, como nos distanciou, né? Nós estamos assim, frio. Eu te conheço através de uma máquina e você me conhece através de uma máquina, mas nós não temos um relacionamento, né? Nós não conversamos, não sentamos numa mesa para conversar, né? Não nos abraçamos, não temos esse relacionamento. Então isso também, essa distância da humanidade tem trazido ansiedade, tem trazido certos medos, né? E risco de vida também, as pessoas hoje estão com medo, né? Medo de sair na rua, de levar um tiro, de ser assaltada, de morrer no trânsito. Então, tudo hoje, esse risco de vida traz ansiedade. As pessoas falam, Graciana, eu estou na rua e meu coração começa a acelerar, né? Na crise de pânico. A ansiedade é tão grande por medo de acontecer alguma coisa na rua, uma bala perdida, um assalto, e isso dá crise de pânico. Então é um risco de vida, é uma causa também, a gente fica preocupado. Ai, a mãe que tem o filho foi para a escola, não sabe se vai retornar, né? O filho está demorando, o que aconteceu? Já começa a causar uma ansiedade, o coração começa a palpitar, fica preocupada, a mente começa a acelerar, não é? Então você vê como isso é muito presente na nossa vida, né? E outras coisas, traumas, rejeições, perdas, né? Perdas de familiares, pessoas queridas. Quando a gente passa por traumas, por rejeições, é muito normal, é normal gerar uma ansiedade, gerar um medo, não é? E quando perdemos alguém, também nos dá essa ansiedade. Então, essas são algumas causas que pode aí nos trazer um certo tipo de ansiedade, tá? Espero que, se você não identificou, tomara, né? Então, você não tem nenhum tipo de ansiedade. Mas vamos falar para alguns sintomas. Vamos falar sobre sintomas. Como que eu posso identificar uma ansiedade, Graciana? O que eu posso estar sentindo para falar assim, não, é uma ansiedade ou não é uma ansiedade? Então vamos lá para algumas, não são todas, tá bom? Mente inquieta ou agitada. Então, sabe aquela pessoa que fica o tempo todo com a mente com muitas informações, não para, você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo e a mente é agitada. Você vai dormir e a sua mente fica ali com milhões de pensamentos, não é? Isso é um dos sintomas. Insatisfação, uma pessoa que está insatisfeita, nada está bom para essa pessoa, coloca tudo para ela
está dando errado. Sabe aquela pessoa insatisfeita? Não, isso não é bom, isso não está certo. É uma pessoa que sempre está reclamando de tudo. Então a gente tem que ver isso aí também. É um cansaço físico exagerado. Sempre você dorme, você consegue dormir, mas sempre, sabe, você sempre acorda cansado. Aquela pessoa que sempre está cansada, sempre está abatida, não consegue descansar. Então, isso aí é um sintoma. Sofrer por antecipação, gente. Você já viu aquela pessoa que não está acontecendo nada, mas ela sempre está sofrendo por antecipação? Como assim, Graciana? Se aquilo acontecer, Graciana, e se aquilo acontecer, isso, aquilo acontecer? Gente, a pessoa não espera acontecer, sempre está lá na frente. Então, pessoas antecipadas, é uma preocupação. O que é preocupação? É você se ocupa antecipadamente. É isso que pessoas preocupadas, né? E irritabilidade, gente, flutuação emocional. Pessoas que sempre estão irritadas e sempre tem uma flutuação emocional. O que é essa flutuação emocional? Uma hora tá bem, uma hora não está. Uma hora está bem, uma hora não está. Então são pessoas assim, flutuantes emocionalmente, tá? Impacientes. Tudo tem que ser rápido. Não tem paciência em ouvir ninguém. Sabe aquela pessoa assim que senta com você para conversar e não tem paciência, né? Fica atropelando você, fala, eu não tenho tempo. Aquela pessoa sempre impaciente, conversa rápido, olha, eu não tô com tempo. Então, são pessoas assim, sempre agitadas, tá? Gente, mas eu tô falando aqui que isso não é obrigado, tá? Ser os sintomas de ansiedade. Isso aí são os sintomas mais relevantes que nós observamos em clínica, que a maioria das pessoas que têm ansiedade, a gente vai colocando esses sintomas que são mais recorrentes. Então, às vezes você tem 4, a pessoa tem outras 2, outras tem outras 3, então cada um tem um sintoma diferente do outro. Isso não é uma regra, todo mundo tem que ter todos esses sintomas, não são regras, tá bom? São pessoas também, outra coisa, dificuldade de ter rotina. Há pessoas que não conseguem ter uma rotina no seu dia, né? Sempre são pessoas que estão mudando, uma hora faz uma coisa, não consegue de manhã acordar, fazer uma ginástica, ir para aula, ir para o trabalho, não. São pessoas que são totalmente descontroladas, então passa o dia inteiro e fala assim, poxa, o que foi que eu fiz? São pessoas desorganizadas, não, uma pessoa que não tem rotina, né? Então isso aí são pessoas super ansiosas que não conseguem parar, não conseguem analisar e falar, bom, eu tenho que ter um cronograma para fazer todas as minhas tarefas, mas são pessoas que não conseguem de forma alguma. Então são pessoas que são difíceis de lidar, né, com a ansiedade, né? E são pessoas lentas, né? São pessoas também, ao mesmo tempo que são agitadas, elas são lentas, né, para algumas coisas. Então, o pensamento fica lento, ao mesmo tempo que fica acelerado. Então, quando você tem muita informação na mente, começa a ter bloqueios, começa a ter um certo tipo de bloqueio, né? Porque a sua mente está tão rápida, tão acelerada, que quando você vai tentar raciocinar em algum momento, você não consegue. Então, você começa a ficar lenta para algumas coisas, tá certo? São pessoas também que não sabem lidar com frustrações, tá? Pessoas ansiosas não conseguem lidar com frustrações. Então, pequenos problemas causam um grande impacto para essas pessoas, né? Pequenos problemas se tornam gigantes. Uma formiga para ela se torna um elefante, né? Então, são pessoas assim, que qualquer coisa, bum, estoura, a casa caiu, acabou tudo, não dá mais, sabe assim? Não dá mais, fala, ai doutora, não dá mais, não posso mais, não consigo mais fazer nada, acabou tudo. Então, são pessoas que são assim, sempre não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com nada, né? Sempre tudo está difícil, né? E vamos agora falar para alguns sintomas físicos, né, que tem
pessoas que têm sintomas de ansiedade, têm dores de cabeça frequentes, dores musculares, tá? Tem, e outras coisas, né? Sintomas psicossomáticos, são úlceras, gastrites, tremores no corpo, né? Parece que ficam tremendo mesmo, né? Pessoas que têm taquicardíacos, queda de cabelo, é muito comum pessoas que estão estressadas, ansiosas, o cabelo começa a cair bastante, tá? E taquicardia eu já falei, aumento da pressão arterial, sudorese, né, gente? Então, tem pessoas que falam pra mim, olha, Graciana, parece que eu estou infartando, né? Entro no estado de infarto, aí vai no hospital, chega lá, o médico fala, não, você não tem nada, procura um psicólogo, procura uma terapia que eu acho que o seu problema é emocional. Então, dá todos esses sintomas mesmo, dor de cabeça, pressão alta, sudorese, você fica tremendo, a pressão aumenta mesmo, tem pressão alta. Então, a ansiedade, ela também atinge mesmo o seu lado físico, o psicossomático. Então, às vezes você pensa que tá tendo mesmo lá, vai morrer, né, Graciana? Não vou morrer, mas não. É só um ataque de ansiedade. Então, preste bem atenção. E também, gente, causa lá, o último, causa déficit de atenção, déficit de atenção, de concentração. São pessoas que não conseguem se concentrar, porque não conseguem focar, né? A pessoa ansiosa, ela não consegue focar, não consegue parar para analisar, para concluir uma tarefa. Ela sempre está passando por cima de tudo. Então, déficit de atenção, de memória, então zero. A pessoa não consegue guardar as coisas, fala, poxa, eu não lembro mais onde eu guardei isso, eu não lembro isso, de tão ansiosa que tá, né? E essas pessoas também têm um transtorno de insônia muito grave. Há pessoas, é engraçado, que tem problema de insônia, né? E já tem umas pessoas que eu já atendi que falam que tem uma fuga do sono, prefere dormir bastante para fugir da realidade. Mas o que mais acontece é insônia mesmo. Quando a gente foge da realidade, quer dormir, isso aí já começa a ser um sintoma depressivo. Você foge da sua realidade. Então o que você faz? Eu vou dormir, porque eu não aguento, a minha realidade é cruel. Então eu vou dormir, não é? Por isso que a pessoa também, quando está com muita insônia, que é outro caso, a pessoa sempre acorda cansada, porque ela passa 2, 3, 4 horas da manhã olhando para o teto e a mente lá com mil pensamentos, e você acorda detonado no outro dia. Então, esses são alguns sintomas. Às vezes você tem 1, 2, 3, mas se você tiver pelo menos 4, eu já falo para você procurar um acompanhamento, tá? Pra gente ver direitinho o que está acontecendo com você, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Já falei das causas, dos sintomas. E a solução, Graciana? Será que você vai falar só sobre... Vamos falar de algumas soluções. Então, primeira que eu falo, gente, olha... Como nós sabemos que a ansiedade é o mal do século, estamos todos ansiosos por vários motivos, muita coisa acontecendo no mundo inteiro. Olha, eu atendo brasileiros em todo lugar do mundo e é a mesma... É a mesma preocupação, eles falam, eles me trazem a mesma demanda, tá? É a mesma coisa para todos, é o mesmo assunto, todos me falam a mesma coisa. Então, gente, a ansiedade é generalizada, é no mundo inteiro, não é só brasileiros que moram no Brasil devido à violência, não. Em todo lugar do mundo as pessoas estão ansiosas por algum motivo, financeiro, relacionamento, morte, algum problema que traz isso, tá? E o que podemos fazer, né? Primeiro, eu sempre falo, se você se identificou com algum desses sintomas, né? Eu primeiro falo assim, procura um atendimento psicológico, se você tiver na sua cidade. Se não tiver, procura um profissional online. Se você tiver como ir na sua cidade, brasileiros que moram fora do Brasil, que não têm esse acesso, estão fazendo atendimento online. Mas se você tiver acesso aí na sua cidade, procura na sua cidade o mais rápido possível acompanhamento, não deixa piorar a situação, tá? Mas vamos para algumas soluções. Diminuir o excesso de informação. Se você puder diminuir o uso de tecnologia,
Diminui um pouco. Se você usa o celular o dia inteiro, começa a diminuir, deixa ele um pouquinho num cantinho, só usa o necessário, né? Vai diminuindo esse excesso de informação. Então, faz isso, diminui. Se você é uma pessoa que vive no celular, Graciana, eu não solto isso aqui eu levanto já com ele na mão, já vou dormir com o celular na mão, sabe? Dorme, coloca debaixo do travesseiro. Primeiro que não pode, gente, dormir com o celular debaixo do travesseiro, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele libera radiações, isso aí pode dar câncer, já é comprovado cientificamente, tá? Então, se você puder, coloca durante o dia seu celular num lugarzinho e vai diminuindo esse excesso de informação, tá bom? Confiar em si mesmo. Dê essa chance para você de confiar que você é capaz de fazer, de ser alguma coisa na vida, de atingir seus objetivos, tá? Então, admitir e reconhecer que precisa de ajuda e procurar um acompanhamento, gente, reconhecer, tá? Eu acho que a partir do momento que você assiste um vídeo desse, vê todas as informações, mas não reconhece, né, que está precisando de um acompanhamento, então de nada isso serviu. Não adiantou você se inscrever na lista, não adiantou você receber esse vídeo, porque você não vai procurar acompanhamento, tá? E o amigo não pode fazer muita coisa porque ele não é um profissional da área da saúde mental. Então vai lá, procura um psicólogo na sua cidade, seja presencial, seja online, mas reconheça que você precisa de ajuda, tá bom? Outra coisa, exercícios físicos, gente, e constante. Se você é uma pessoa totalmente sedentária, você não sai de casa, você não faz exercício, tá aí um balão de ansiedade, você precisa colocar isso para fora. Você precisa fazer um exercício físico, sair de casa e se exercitar regularmente, tá? Outra coisa, se você passar no médico ou no psiquiatra e ele indicar alguma medicação, algum ansiolítico, toma sim, toma essa medicação para dar uma baixada na tua ansiedade, tá? Não vai deixar de tomar dizendo que vai ficar dependente químico, não. A medicação que hoje em dia são medicações leves, são medicações que dá para se tomar e não ficar dependente, tá bom? Meditar, gente. O que eu falo meditar, né? Meditar aqui é você ter um tempo para você, procurar um lugar tranquilo, silencioso, parar com tudo, né? Sabe aquela mente que não para de pensar? Sabe aquela mente aceleradíssima? Então, parar um pouco, um tempinho para você, ter um tempinho para você, olha, aquele lugar reservado, se for na sua casa mesmo, aquele cômodo reservado, ou aquele jardim. Ah, não tenho, Graciana, não tenho um cômodo na minha casa, não tenho um jardim. Então, procura algum lugar fora, mas tira um tempo, respira fundo, não é? Para a sua mente, presta atenção na sua respiração, né? Presta atenção em você, olha para você, é um momento seu, não é o momento do seu marido, não é o momento do seu pai, da sua mãe, não é o momento do chefe, aqui é um momento para você. Outra coisa também, pessoal, além da meditação, de ter um tempinho para você, não viver isolado. Tá? Então, assim, o isolamento social, tá? É muito perigoso para pessoas que estão passando por esse problema de ansiedade, tá? Então, tenha muito cuidado, tá? Com o isolamento. Então, procure ajuda, tá? Fale com os seus familiares, fale no seu ambiente de trabalho, fale com o seu chefe, fale que está passando por esse momento de ansiedade e não se isole. Tenha relação, tenha esse comprometimento de estar ali com o outro, de fazer amizades, de estar sempre conversando. Não se isole, porque a tua ansiedade, ela pode sim se tornar uma depressão. Então, o isolamento é muito perigoso. Então, uma das formas de evitar ou de sair dessa ansiedade é você estar sempre com pessoas, conversando e trocando ideias, tá? Não fica aí no seu lugarzinho, sozinho, tá? Com os seus pensamentos acelerados. Então, procure sempre estar conversando com alguém, tá? E outra coisa também que eu observo na ansiedade é a liberação de perdão. Pessoas que são
que estão com algum problema com outras pessoas, que não conseguem liberar perdão, não conseguem perdoar alguém que lhe fez mal, que fez alguma coisa na família, no ambiente de trabalho, isso é muito comum, ou no meio familiar também, um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Então, tem pessoas que sempre chegam para mim com esse problema, falar, ai Graciana, eu não consigo liberar perdão, não consigo perdoar a pessoa, isso está me trazendo uma angústia, uma dor, isso está me trazendo ansiedade. Então perdoe, né? Perdoe, não fique com raiva, não guarde esses rancores, esses ódios, né? Pensamentos negativos. Então libera tudo isso, porque quem sofre é você. Não foi a pessoa que te fez mal, quem está sofrendo é você, isso que está te causando mal. Então libera isso, põe para fora, não é? Deixa isso, resolve isso, deixa isso para lá, porque isso está te adoecendo, né? Isso está te trazendo um peso, né? Então libera isso aí, tá? E outra coisa é pergunte sempre para você o que te faz feliz, né? E pense sobre isso. O que me faz feliz? O que eu poderia mudar? Né? O que eu poderia fazer para me fazer mais feliz? Então, gente, isso são algumas dicas sobre as soluções. Existem outras, intervenção de medicamentos, tá? Existem outras formas. Então, eu quero fazer um resumo. Procure acompanhamento psicológico. Se o médico passar algum remédio, tome o seu remédio. Faça exercícios físicos. Tenha relacionamento com as pessoas. Perdoe mais, tá? E você vai conseguindo sair desses sintomas, tá? Então, gente, é isso. É isso que eu queria falar para vocês. É um pouco sobre esse assunto, tá? Não terminou, tem mais coisas aí. É só uma pincelada sobre ansiedade, mas eu quero aí continuar falando que nós do Zen Club, dessa plataforma, atendemos pessoas no lugar do mundo inteiro. Então, se você estiver precisando, entre em contato com a gente. E logo em breve nós teremos aí uma novidade aqui no nosso site. Tá bom? Então nos acompanhe nas redes sociais, não fica ansioso aí, cuidado, mas nos acompanhe nas redes sociais, em YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? E logo nós teremos aí uma novidade para você. E muito obrigada pelo teu tempo aqui, tá? Por ter nos assistido até o final mesmo, tá? E vamos cuidar da nossa saúde mental e cuidado com a ansiedade, com esse mal do século. E até a próxima. Tchau!